Que ir na academia pelo menos 3 vezes na semana é importante pra construir massa muscular, deixar o teu abdômen bonito, você já sabe. Agora tem uma coisa que poucas pessoas explicam pra gente que tá começando. Como eu faço isso? Porque é um inferno! Você começa na academia toda animada, compra roupa, compra whey, compra tudo. Quando você vê, já desandou, porque a primeira coisa que você deixa de ir, constância no treino, é uma desgrama. É eu falar que eu quero ir pra academia que acontece um BO. E aí minha constância vai pro zero. Então, sabendo que constância nos treinos é uma coisa importante pra você ter resultado e emagrecer, e sabendo que nem sempre essa constância é fácil, como falam na internet, já que, né, se você dá uma arrastada no seu reel ou no seu story, até mesmo 3 vezes por dia, e você lutando pra conseguir uma vez, ainda assim parece muito difícil. Se isso é um problema seu, minha filha, acabou, tá? Eu vou te dar exatamente o hack que me ajudou a resolver nesse vídeo aqui. Então senta que a gente vai conversar sobre o hack que transformou a minha constância nos treinos. Pra você ter uma noção, eu fiz um cálculo de quanto a minha porcentagem de frequência na academia aumentou depois dessa técnica, e de um ano para outro, de 2023 para 2024, aumentou 46,7%. Cara, é muita coisa. E eu vou compartilhar a técnica simples que transformou isso aqui com vocês. Meu povo, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daiana Parizato, sou nutricionista, influenciadora da área da saúde. Nesse canal aqui, eu te ensino a emagrecer com facilidade, sem se sabotar, sem comer coisa escondida, aprendendo o que você precisa aprender para definitivamente desbloquear o corpo dos teus sonhos. Então, se o seu santo e o meu bateu ao longo desse vídeo, cogite me seguir ao final, porque o conteúdo aqui é bem bom. Quando a gente fala sobre ir pra academia, você pode escutar alguns tipos de conselho que eu arrisco dizer, eles são bem perigosos. Sabe a ideia de que você tem que ir na disciplina, que não importa o que você esteja sentindo, não importa o que esteja acontecendo no momento, você precisa parar de perguntar, parar de fazer questionamentos e só ir, e vai, e não pergunta, porque motivação não serve pra nada. Você precisa ser disciplinado se quer conquistar o corpo que você quer, certo? Então, eu já falei isso, mas eu tenho mudado de ideia, porque a motivação, ela é um sentimento realmente hormonal, que acontece no nosso organismo quando mexemos com o nosso sistema de recompensa cerebral. A gente já ouviu muito, talvez você tenha ouvido muito falar sobre dopamina como a molécula do desejo. A vontade de querer as coisas, a vontade de responder a estímulos prazerosos, seja comida, seja sexo, seja relações pessoais, mas a dopamina tem uma função muito mais dentro de tudo isso, e usando ela a nosso favor, a gente consegue ir mais pra academia e mudar a nossa vida a nosso favor. A gente antes achava que a dopamina era a molécula que recompensava o resultado. Então, se você emagrecer, você vai olhar pro seu corpo super gata, musculosa e vai falar: caraca, como eu sou linda, pá, dopamina. Mas a verdade não é bem essa. A dopamina costuma recompensar e gerar aquela sensação de euforia, alegria momentânea, quando percebemos uma noção de progresso. E aqui vai o meu hack secreto. Desde 2022 eu decidi contar os meus treinos, contando eles todo santo dia. Não importa onde eu fosse, não importa qual treino fosse, se fosse yoga, se fosse musculação, se fosse corrida ou se fosse só uma trilha com os meus familiares. Eu contei todos os treinos que eu fiz, de 2022 até agora, no momento em que eu gravo esse vídeo. E a ideia por trás disso funcionou demais. Eu tava extremamente desmotivada em 2022, numa das piores versões do meu corpo. Sempre que eu falo como eu tava na merda, eu coloco essa foto porque eu lembro que ao batê-la, eu olhei e falei: cara, eu não me gosto assim. Eu tava com um corpo ruim, com sentimentos ruins, com hormônios desregulados e juro, ir pra academia parecia um inferno. Então eu coloquei uma meta bem simples. Eu vou contabilizar cada treino que eu fizer no bloco de notas do meu celular. Então todas as vezes que eu ia lá, eu anotava. E no primeiro ano, a ideia era não ter meta. Eu só queria saber quantos treinos eu era capaz de fazer. E depois de anotar um após o outro, após o outro, após o um, eu cheguei na conclusão que em 2022
Eu treinei 150 vezes, na força do ódio, mas eu fui. Isso em média daria 2,8 vezes por semana. Naquele momento, o intuito não era colocar uma meta, mas agora que eu já passei anos fazendo isso, eu posso te falar como fazer de uma forma bem mais prática. De um jeito ou de outro, quando eu comecei a contar os treinos em 2022 e aquilo ali chegou em dezembro pra mim, e eu olhei os números e falei, pô, eu conseguiria subir isso? Aí eu fui para o próximo degrau. Em 2023, eu estipulei uma meta. Uma meta de quantos treinos eu queria fazer no ano e quantos treinos eu deveria fazer por semana para bater aquela meta no ano. Em termos gerais, um ano tem 52 semanas. Eu vou colocar 48 semanas no cálculo, contabilizando que a gente vai ter 4 semanas exatas a cada mês. Só para facilitar a nossa conta e você ter uma ideia aqui. Então, seguindo esse arredondamento, se você treinar uma vez por semana, você teria que treinar, contando os seus treinos, 48 vezes no ano. Treinando 2 vezes na semana, a gente subiria para 96 treinos no ano. Se fossem 3 vezes, 144 treinos no ano. 4, 192. 5, 240. 6, 288 e 7, 336. Ai, mas um ano tem 365, se eu treinasse 7 vezes por semana não seria mais? Sim, mas eu tô considerando uma coisa hipotética aqui, como se fosse 4 semanas exatas do mês para facilitar a nossa conta de boteco. Podemos seguir com essa abstração? Podemos. Então, assim, veja, tá aqui na tela um molde para você começar, e quando eu construí esse molde, comecei a delimitar uma meta, que foi o próximo passo depois de eu começar, as coisas ficaram ainda mais interessantes. O cérebro humano adora clareza e previsibilidade, então quanto mais previsível e óbvio o que é necessário fazer para atingir o objetivo que você quer, isso reduz o esforço cognitivo, aquela dificuldade de fazer o negócio, e ativa mais fácil o nosso sistema de recompensa. Pô, eu preciso treinar 17 vezes no mês, então eu treinei 14, eu preciso terminar de treinar, bora. Porque esse é o efeito das metas específicas. Você foca, você prioriza, você se motiva. Então, quando eu falei que era de senso comum descartar a importância da motivação para ir mais na academia, é por isso que eu tenho discordado dessa afirmação. Quanto mais eu contabilizava e gamificava, tornava como se fosse parte de um jogo o meu progresso na academia, mais eu ia, mais eu fazia. E o resultado não podia ter sido melhor. Ano passado, eu cheguei num corpo muito bom, muito saudável, com um percentual de gordura baixo e muita musculatura aparente. Ah, Day, eu não acho isso. Eu acho que você não tem tanto, não tá... Foda-se. Eu acho meu corpo muito bom. Até porque eu me comparo com essa Dayana, então... Claramente teve uma diferença muito grande que para mim, preditora de motivação, preditora de resultado, e é por isso que eu compartilho hoje com você essa sacada. Então agora que eu já te convenci a contar os teus treinos, eu vou te mostrar como você faz isso. Primeiro, por onde eu conto? Você vai contar aonde você achar melhor. Tive épocas que eu contava em bloquinhos assim, sabe? De papel. Funcionou por um tempo, mas eu esqueci de levar para academia e acabei partindo por o celular. No celular existem aplicativos que contam isso, e aí se você souber algum nos comentários, por favor, nos engrandeça com essa informação, mas o que eu faço é ainda mais básico, mais primal. Eu uso o bloco de notas. E usar o bloco de notas do celular é ótimo, porque se você tem, por exemplo, o Apple, ele vai ficar salvo. Se você trocar de celular, você continua com os teus registros. É por isso que eu tenho o meu registro de todos os anos aqui, desde 2022 até o ano atual. Agora a regra número 2. O que eu posso contabilizar? Qual treino vale? Se eu fizer um treino, fizer 5 polichinelo, conta como treino? Bom, a gente vai partir de uma premissa que eu já ensinei muito para os meus alunos do Minutri, que querem dominar a constância, que querem pegar mais técnicas, porque isso é uma técnica, mas dentro do Minutri, que é o meu programa de emagrecimento, eu ensinei uma centelha de hacks para você desenvolver uma rotina saudável e emagrecer fácil. Então, se você quiser mais dicas como essa, entra no Minutri, lá eu te ensino tudo que você tem que saber para emagrecer. Tem gente perdendo 10 quilos, tem gente perdendo 15 quilos, é um negócio absurdo, e o link tá aqui embaixo para você se inscrever. Mas como fazer esse treino contar e você poder anotar? A regra é simples. Qualquer exercício é melhor que exercício nenhum. Alguns estudos mostram que a partir de 30 minutos de exercício, a gente já recebe benefício nas nossas regulações de emoções, no controle de desejos por doces e regulação até mesmo dopaminérgica. Por isso, é super importante você contabilizar todo o esforço que direcionou
a vida que você queria viver. Se você se deslocou para ir para um lugar fazer yoga no parque, mas a yoga foi meio parada. Cara, mas você se deslocou para fazer isso, isso tem que ser recompensado. Você entende que é mais importante registrar essa atitude que caminhou para lá do que de fato, gerou hipertrofia ou não gerou. No meu caso, o que me debulhou na constância foi valorizar cada esforço. Qualquer exercício é melhor que nada. Quando eu fui viajar com os meus pais para Florianópolis, peguei a família toda, fomos lá para uma casa legal e a gente tava comendo, a gente tava fazendo um monte de coisa, mas no meio de tudo isso a gente pegou e foi fazer uma trilha. Pô, uma trilha de 40 minutos poderia dizer que é um exercício de baixo impacto, mas é uma caminhada, cara. É uma caminhada, vai ter subida, conta como exercício, fui lá e anotei. Trilha! Exercício feito. Se eu fosse fazer uma caminhada e essa caminhada demorasse pelo menos 30 minutos de algo que eu escolhi, botei a roupa de academia e saí pra ir fazer, conta como treino. Se eu fui pra academia e não consegui fazer um bom treino, foi um treino de bolso, mal e porcamente, conta como treino, porque o esforço tem que ser valorizado. Qual o preditor? O que eu anoto? Toda a movimentação que você fez em direção a um exercício e todo exercício que você fez conta na contagem, ok? E aqui tem uma pergunta que também vem bastante. Dai, se eu treinar 2 vezes no dia, conta como 2 treinos ou conta como 1? Pois bem, muitas pessoas pegaram a moda de contar os treinos e fazem diferente de mim. Mas como você tá no meu canal, Daiana Parizato, vou contar o que eu, Daiana Parizato, faço. Eu valorizo o esforço de ir, justamente para ativar esse circuito de dopamina, esse circuito de recompensa que me motiva mais. Eu preciso ter na minha cabeça a sensação de que eu estou progredindo, que eu estou caminhando. Se eu pego e vou treinar musculação, eu termino a musculação, termino meu treino de perna, paro, eu tenho a possibilidade de ir embora, mas eu tomo uma água, tomo um café e vou fazer 40 minutos de escada no cardio, pra mim são 2 treinos. Porque eu poderia ter desistido depois do treino de perna e ido embora. Nem seria uma desistência, já teria um treino ali. Eu peguei e fiz mais um. Então conta como 2. Pra mim, isso faz muito sentido. Se eu fiz yoga de manhã e de noite sair pra correr, são 2 treinos. Se o cara fez jiu-jitsu de manhã e depois foi pra musculação, são 2 treinos, contam como 2. Como a dopamina não recompensa o resultado, ela recompensa o processo acontecendo, pra mim, ver que eu treinei 2 vezes e ver que eu tenho a possibilidade de me exercitar mais, me motiva muito, então é o que eu faço. E aí a gente vai pro próximo item, como colocar uma delimitação de treinos que seja coerente pra minha realidade. A primeira coisa que você tem que saber é que treinar 2 vezes na semana ainda é bem pouco. Tudo bem, para uma pessoa que saiu da inércia, que é 100% sedentária, tá começando pela primeira vez, talvez você passe pelo momento de treinar 2 vezes na semana e isso ser um grande feito. Comparando com uma pessoa que não faz nada, de fato, você vai ter muito resultado começando a treinar e indo 2 vezes na semana. Mas para você, que quer potencializar os resultados, quer ter uma vida consistentemente ativa, porque sabe que quanto mais você treina, melhor a sua disposição, a sua capacidade de tomada de decisão, a sua vida, o seu sono, o seu emagrecimento se torna tão mais fácil. A gente já começa a subir um degrauzinho a mais e entender que treinar de 3 a 5 vezes na semana, até mesmo 6, quem sabe, pode ser uma boa pra você. E aí a gente começa a pensar quantos treinos você vai fazer a partir do momento em que você vê esse vídeo. Não importa se você tá no meio do ano, não precisa estar em janeiro pra fazer. Se você tá, ótimo, e aí você coloca nos comentários: tô vendo em janeiro, mas acho improvável porque eu tô postando no meio do ano. Pra responder essa pergunta, você tem que saber quantas vezes por semana você quer treinar. Depois que você decidir quantos treinos por semana você vai fazer, você faz uma conta de boteco. Quantas semanas tem um mês que você tá e quantos treinos isso vai dar no mês todo. Depois, para melhorar ainda mais, você pode multiplicar pela quantidade de meses que tem o ano, ou por exemplo, quantidade de meses que você tá. Então, se você tá no mês 10, só tem mais 2 meses, aí você tem que fazer a conta para fechar esse ano, entendeu? E aí, com esse número em mente, você começa a lutar para ele. Como lutar para ele? Indo treinar mais vezes para bater essa meta mensal. E aqui vem uma coisa interessante, a minha meta é fazer 250 treinos esse ano, em 2025, que é quando eu gravo esse vídeo. Mas eu não fico focada no 250, porque é uma meta muito grande. Eu foco no mês. Então, eu preciso fazer 21 treinos no mês, pelo menos, para ficar fácil de bater essa meta. É isso que eu foco.
Pra dar isso, eu tenho que treinar umas 6 vezes por semana. Gente, não questionem minha matemática de boteco. Pode ser que tenha alguma falha, mas no final fecha a conta pra mim, tá? Que eu faço mais, faço menos, enfim. Eu entendo de brócolis, de nutrição. Os números pra mim é uma coisa completa. Mas aí eu primeiro delimitei uma meta grande e aí fui fazendo o destrinchamento do que isso implicaria pra minha semana. Então a meta é anual, até o final do ano, depois quantos no mês que isso dá e depois quanto por semana isso dá. E aí, batata, você já tem o seu número. Gente, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque eu sei que tem uma cara... Desculpa xingar, mas muita gente perguntando no Instagram de como fazer. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, coloca nos comentários que eu respondo pra você. Mas uma coisa eu te garanto, se você começar a contar os seus treinos a partir de hoje, é impossível você não retomar a motivação que você perdeu ao longo do caminho e é impossível você não treinar mais, aumentar a tua constância e usar dessa motivação pra, de fato, impulsionar os seus resultados. E falando em resultados, se é isso que você quer, ter um corpo definido e emagrecer, você me encontrou, seja bem-vindo. Espero que você assista os próximos vídeos desse canal. O canal tá cheio de coisa boa pra você ver. Se tem alguma sugestão ou dúvida sobre a contagem de treino, coloca aqui embaixo. E se quiser dar o próximo passo para destravar o teu emagrecimento de vez e quiser a minha ajuda para te conduzir, acesse o Minutri pelo link na descrição desse vídeo, que eu te levo do ponto que você tá hoje a resultados inimagináveis no seu corpo. Basta fazer a decisão, clica aqui embaixo e entra lá. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado. Gente, o Cook tá muito ansioso, preciso ir lá com ele. E se inscreve para mais de nutrição.